Bom dia a todos. Primeiro, agradeço a Deus por estarmos aqui. Sem Ele nós não somos nada. Um barco à deriva, sem rumo, sem prumo, sem direção. Agradeço a direção da escola, aos professores que liberaram vocês. Nós vamos trabalhar com 8 horas de palestra, tá bom? Não, brincadeira. 1 hora nós encerramos. 1 hora nós encerramos a palestra sobre o poder da comunicação. A comunicação é importante, sim ou sim? Sim, não tem escapatória. A comunicação ela é tão importante que pode levar uma nação à guerra ou também uma nação à paz, ou não levar ela à guerra. Eu trago para vocês Hitler. Hitler, um jovem entusiasta, com uma oratória maravilhosa, só que ele levou para o mal. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, destruída, aniquilada, ele convence o povo a ingressar numa nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí fez a atrocidade que fez, dizendo o seguinte: nós somos um povo ariano, raça pura, quer dizer que os outros não são. Os outros devem ser subjugados ou aniquilados. Então ele utiliza a comunicação para o mal. Nós temos um outro lado, que é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um indiano, esse do meio, ele utiliza uma comunicação não violenta e consegue, através de várias técnicas, expulsar o Império Britânico. Naquela época existiam os impérios britânico, português, espanhol, com colônias. E essas colônias, elas existiam para poder passar recursos para esses grandes impérios. E eles conseguiram fazer suas próprias roupas, extraindo seu próprio sal. Então nós temos duas questões. A comunicação é como se fosse uma faca. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim, é apenas uma faca. Eu posso passar manteiga num pão ou machucar alguém. A comunicação é a mesma coisa. O que eu vou ensinar vocês, espero que vocês utilizem a comunicação para o bem. Porque o lado escuro da força já tem uma confusão danada. Tudo bem? Vamos lá? Para que a gente possa entender como é que funciona a comunicação eficaz, nós precisamos trazer algumas ferramentas. Me diga uma coisa, se eu só tenho um martelo, eu trato tudo como se fosse o quê? Eu tenho um martelo e eu trato tudo como se fosse o quê? Prego. Então eu tenho apenas uma ferramenta, que é o martelo. Eu vou limpar o salão, eu vou estragar. Ou eu limpo com as minhas mãos, ou eu limpo com a ferramenta que eu tenho. Eu vou limpar aquele vidro, eu vou quebrar o vidro se eu só tenho o martelo. Então como é que nós aprendemos? Como é que nós aprendemos? Por tentativa e erro, faz sentido? Tentativa e erro. Só que se eu for por tentativa e erro, eu perco muito tempo, porque outra pessoa já fez isso. Então nós precisamos fazer uma chamada remissão temporal. E uma das formas para você melhorar e ter mais ferramentas nessa caixinha da vida é você utilizar metáforas, parábolas. Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ele vem do mundo espiritual para ensinar a nós. É como se estivesse numa lagoa ensinando um monte de sapo. Como é que é o mar? Mas eles não sabem como é que é o mar. Eles não sentiram a água salgada na pele, as ondas do mar. Então ele trabalha com metáforas, histórias. Então imaginamos nós, num dia, à noite, nessa jornada da vida, vários cavaleiros e várias amazonas cavalgando. Vem uma voz e diz o seguinte: desçam de seus cavalos, pegue o maior número de pedras, e no final da jornada vocês estarão felizes e tristes ao mesmo tempo. Uns não desceram de seus cavalos, outros desceram e colheram pedras. Ao amanhecer foram dar uma olhada, não eram pedras, mas sim diamantes. Sorte que quem pegou os diamantes, que se empoderaram, cresceram, edificaram sua vida. Entendam, a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida não voltam mais. Mas como é que nós conseguimos identificar oportunidades? E aí eu trago o conceito de inteligência, que é a habilidade de fazer distinções, tornando o dito invisível, visível. Por exemplo, no Alasca nós temos 49 nomes para neve. A neve que eu posso viajar, a neve que eu vou limpar e vou pescar, a neve que eu posso derreter e beber. Tem neve que eu não posso beber, que eu vou passar mal. Então, para eles, neve, nós chegando lá, é tudo neve. Mas eles conseguiram ter uma habilidade de distinguir que certas neves, cada neve tem uma função. E para nós, neve é neve, ainda mais que nós não temos esse conceito, porque quando vem, às vezes vem aquela neve derretida, aquela chuva bem fria. Então a nossa jornada termina daqui a 1 hora. Espero que vocês se permitam, desçam do cavalo, peguem os diamantes, peguem os códigos, peguem as ferramentas que eu vou passar para vocês. E aqui eu trago o conceito do povo japonês.
O Japão é um arquipélago de mais de 3.000 ilhas. Eles ficaram isolados do mundo por 200 anos. E lá existia um povo que são os samurais. Os samurais tinham uma conduta de honra muito forte, muito forte. Então, quando acontecia alguma coisa que desonrasse o samurai, ele mesmo tirava a própria vida. Não precisava ter julgamento, não precisava ter juiz, não precisava ter nada. Então, eles tinham essa conduta. E aqui, nós passamos para a Segunda Guerra Mundial, onde esses homens eram os kamikazes. Vocês lembram dos kamikazes? Que eles utilizavam o avião como bomba. E aí eles estavam determinados. Os Estados Unidos nunca viu um povo tão determinado, que é o povo do Oriente. Tanto que na Guerra do Vietnã morreu muitos soldados, eles tiveram de sair, eles não ganharam a guerra. Por quê? Porque os homens eram determinados em proteger a sua família. E aqui é a mesma coisa. Só que para poder segurar esses homens, o que aconteceu? Eles lançam a primeira bomba atômica, 6 de agosto, em Hiroshima. E aí mais homens se alistaram na aeronáutica, mais e mais e mais. E aquilo ali ficou assim, não, agora vamos lá, não sei o que e tal. E aí, segunda bomba atômica, 9 de agosto, Nagasaki. A próxima bomba atômica seria dia 15 de agosto, em Tóquio, capital do Japão, com 3,7 milhões de habitantes. Praticamente a metade da população de Santa Catarina, num local só. Hoje tem 37 milhões a grande Tóquio. E aí o presidente lança a toalha branca. Mas eles tinham uma conduta de guerra, eles tinham um grito de guerra, que eu vou fazer o meu melhor, conta comigo, que eu vou me determinar e fazer o que eu estou proposto a fazer. Quando o general falava o seguinte, hai ou não hai, eles hai. E nós vamos fazer isso também, tá bom? A palestra vocês vão ver que é meio diferenciado. Meio pastor umas horas, meio coach, meio padre, meio médico. É assim que vai ser minha palestra, tá bom? Eu vou falar hai ou não hai, vocês hai. Bora lá? Isso aí. Se oriente, vamos, bora. Se permitam nesse momento. Depois vocês podem não aplicar as coisas que eu vou colocar para vocês, mas vocês vão entender depois o porquê disso. Vamos lá então? Hai ou não hai? Hai. Hai ou não hai? Hai. Bora, pessoal, vamos, me ajude. Vocês comeram, não comeram? Lanche aí. Vamos lá, hai ou não hai? Hai. Hai ou não hai? Hai. Fechou. Esse é o código. Bora lá? Pessoal, eu trago para vocês o Império Romano. O Império Romano ele é dividido em Ocidente e Oriente. No Ocidente, eles ficaram mais de 500 anos no poder. Rompe o Império do Ocidente, eles têm o Império Bizantino, mais de 1000 anos. E como é que eles conseguiram manter suas fronteiras? Dos bárbaros, que eram aqueles que não falavam latim. Então muitas invasões aconteciam, tanto que eles foram desmantelando. Eles treinavam. Então uma das formas de você crescer, evoluir, ter sucesso, você precisa treinar. Mas treinar o quê? A mente, o corpo e o espírito. É uma tríade. A hora que eu treino a minha mente, o meu corpo e o meu espírito começam a mudar o jogo. Então eu preciso treinar sim. Se tu pega uma pessoa que tem um dom, um jogador de futebol, e do lado tem um determinado, ele não tem aquele dom como esse tem. Esse faz gols, ele é muito bom no que ele faz, mas ele só treina naquele momento do treino. Depois ele vai para a balada, faz confusão, faz treta, mas esse não. Antes ele treina, durante o jogo ele treina, depois ele treina, ele tem uma vida regrada, ele faz academia, ele não vai para a balada. Tenha certeza, se aquele que tem um dom não treinar, não afiar o machado, em pouco tempo, aquele que tem determinação, obstinado, ele vai vencer aquele outro. Por quê? Porque ninguém segura um obstinado. Ninguém segura uma pessoa determinada. E o poder está aqui dentro, na tua mente. A hora que vocês entenderem que o poder está aqui dentro, tudo muda. O poder não está na roupa que eu visto, no cargo que eu exerço, no carro que eu dirijo. O poder está aqui. A hora que você entender, desbloqueia, e aí você começa a acessar coisas magníficas. Da onde surge a comunicação? Ela surge para proteger o maior bem que nós temos. Qual é o maior bem que nós temos? Meu celular, não, se acalma. Meu time, não, se acalma. Qual é o maior bem que nós temos? A vida. Mas se eu estiver morto, adianta eu estar com a família? Não. Então, a vida é o maior bem que nós temos. E depois, qual que é? Família, que mais? Sociedade, que mais?
Saúde, quem sabe? Meu celular! Não, calma, não sei que você gosta de celular. Calma. Mas me diz uma coisa, se eu estiver preso, adianta eu ter uma família bonita? Adianta eu ter saúde? Adianta eu ter dinheiro? Não. Então, o segundo maior bem é a liberdade. Então, para proteger a vida e a liberdade, nós começamos a nos comunicarmos. Porque no estado de natureza, nós sozinhos somos fracos. Então, nós temos que nos unir, porque não é o mais forte nem o mais habilidoso. É aquele que se adapta ao sistema. E eu pergunto para vocês, como é que funciona o corpo da gente quando a gente vai falar em público? Porque muitos aqui não gostam de falar em público, vocês concordam comigo? Dá um frio na barriga, dá uma tremedeira, vontade no banheiro, é assim e está tudo certo. Por quê? Porque existe uma programação. Essa programação não nasceu com você, de você ter medo das coisas. Essa programação tu recebeu de alguém, de um pai, de um avô, de um tio, ou às vezes tu for falar e alguém te boicotou, tudo bem? Por quê? Porque quando você nasceu, se você não tivesse, se tu tivesse esse medo, você não teria andado hoje, estaria rastejando. Porque o que acontece? Você, criança, você está rastejando, daí tu observa os outros. Tu observa o teu pai, tua mãe, teu irmão, e aí você quer andar como eles. Então tu levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, uma hora tu levanta e anda. Só cai se tropicar, mas tu anda. Mas se você tivesse alguma crença limitante, uma autossabotagem, o que acontece? Você não faria isso. E eu vou ensinar para vocês como é que funciona organicamente o nosso corpo quando eu vou falar em público. Eu vou aqui colher pinhão. Eu adoro pinhão, todo mundo gosta de pinhão aqui, né? É uma semente maravilhosa. Então eu vou colher pinhão, estou colhendo pinhão para fazer uma paçoca para nós. De repente eu escuto um barulho numa árvore. E eu continuo. Barulho na árvore, faço meio disfarçado e continuo. De repente eu vejo um leão baio. Falou, Nossa Senhora! Eu olho para ele olha para mim. Tem que ter um dialeto lagiano, né? Serrano, assim, Nossa Senhora! Daí eu olho para ele, olha para mim. E aí, o que acontece com o meu corpo? Isso. Ou eu fujo, ou eu enfrento. A mesma coisa acontece quando eu vou falar em público. Por quê? Porque toda a adrenalina está nas mãos ou está nas pernas. Para enfrentar ou fugir. Fight or fly. Mas por que acontece isso? Foi feito um estudo num jornal inglês chamado Sunday Times. 41% das pessoas preferem morrer do que falar em público. Se eu falo aqui, vem comigo que falar em público, ele desmaia. Se esse menino tem medo de falar em público, ele prefere desmaiar do que falar em público. Então me diz uma coisa, mas por que nós temos medo de falar em público? Por que acontece quando a gente chega aqui? Alguém sabe o que acontece? Por exemplo, eu estou aqui, falar em público, eu tenho medo, porque dá o branco. E o branco é excesso do quê? Nervosismo. Que mais? Ansiedade. Que mais? Falta de conhecimento. Olha só que interessante. Pessoal, entendam. Nunca decorem uma fala. Nunca. Porque você perdeu uma palavra, tu desanda. Então, geralmente nós queremos decorar. Não, o professor pediu para apresentar um trabalho aqui na frente da turma. Aí eu decoro. Não. Qual é a grande sacada? Márcios, eu posso ler? Pode. Esse é o primeiro passo. É a fase número 1 do videogame. Então eu leio. Márcios, eu posso ler e olhar para as pessoas? Sim, a segunda fase. Então eu olho e leio. E aí eu vou medindo. 30% lendo, olhando para as pessoas, 70% lendo. E aí eu vou fazendo esse trabalho. Tudo bem? Uma hora você não vai mais ler. Mas eu faço como então? Tu pode trabalhar com tópicos. Tu pode perceber o que significa tópicos. Eu olho um slide e vou discorrer sobre isso. Não está aqui dizendo por que tem tal coisa, não sei o que e tal. Não. Então dessa maneira eu vou fazendo. Mas Márcios, como é que eu consigo fazer para ter mais conteúdo? Porque a grande sacada é, vocês não têm medo de falar em público, mas sim de falhar em público. Raio ou não raio? Então essa é a questão, porque se eu tenho medo de falhar em público, acontece isso, o nervosismo, acontece o medo das pessoas rirem de mim. Mas se eu estou falando em público e a pessoa ri de mim, está tudo certo, coloca no bolso, segue a jornada. Entendam, vocês, o nosso desenvolvimento, ele é pessoal e não coletivo. A miséria é coletiva, mas o desenvolvimento ele é pessoal. Então quando eu entendo isso, aí eu começo a pagar um preço. Entendam, sem dor,
sem ganho. No gain, no pain. Então, sem dor, sem ganho. O que significa isso? Finais de semana, estudando, se dedicando, se estar com os amigos. Para quê? Para dar o sprint inicial. Quem que corre? Alguém corre aqui? Alguém corre? Tu é corredor? Uma das coisas mais legais que tem, pessoal, eu gosto... Como eu falei para vocês, nós temos que cuidar da mente como se fosse um cavalo selvagem. Todo dia você precisa domá-lo. É igual escovar os dentes. Todo mundo escovou os dentes quando acordou? Sim, senão tinha um bafo de leão, né? Abre a boca e desmaia 3, 4 do lado. Então nós escovamos os dentes todos os dias. Todo dia nós precisamos domar a nossa mente. Por quê? Porque existe, vem comigo, o inconsciente individual, o familiar e o coletivo. Então o coletivo, ele é de prosperidade, de abundância? Não, ele é de crítica, julgamento. Faz sentido isso? Porque eles não querem, as pessoas, é engraçado, quem atira pedra nos outros é quem está embaixo. Ninguém que está em cima tira pedra para baixo, mas quem está embaixo atira. Por quê? Porque tu começa a agir, começa a fazer, começa a se expor. E me diz uma coisa, vocês nessa jornada da vida, vocês gostariam que vocês não fossem julgados? Tipo, falassem mal de vocês, acontecesse alguma coisa assim, tipo, você está fazendo as coisas e alguém começa a criticar e fazer as coisas. Vocês gostariam de fazer isso? De não ter isso? De críticas? Eu vou dar o segredo para vocês. Não façam nada, não sejam nada, não tenham nada. O dia que vocês terem, fazerem e serem, as pessoas vão começar a criticar vocês. Thomas Edison, em algumas referências bibliográficas, ele tentou mais de 1000 vezes inventar a lâmpada incandescente. 1000 vezes. Outras 10.000 vezes. Então 1, 2, 5, 10, 20, mas existia algo dele, que era uma fé inabalável. Entenda, a fé sem obra é morta. Então eu preciso agir, porque tem gente que tem uma fé passiva. Ah, Deus me ajuda, Deus me ajuda, mas Deus não me ajuda. Mas você não faz por merecer, porque se você faz por merecer, tem tempo para acontecer isso. Existe uma germinação. Uma sementinha, quando coloca na terra, ela precisa da pressão, da escuridão para poder o quê? Romper, germinar, crescer e virar o que ela veio para ser, o seu propósito. Se é uma laranja, ela vai virar uma laranjeira. Se ela é uma araucária, vai virar uma araucária, uma sementinha de pinhão, né? Então é isso que nós temos que começar a compreender. Mas para que a gente possa estar no olho do furacão, na tempestade e com resiliência, nós precisamos saber quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Ah, tu fala o RG. Não, não é o RG. Qual é a nossa identidade? Repetem comigo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu vim para dominar e não ser dominado. Mas dominado do quê? Das minhas neuroses, que estão me julgando, estão me criticando, que eu queria ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, eu queria ser diferente. Entendam, do jeito que nós nascemos, era para ter nascido, nem mais, nem menos. Na família que nós estamos, era para estar. Nossa família tem discussão? Tem ou não tem? Tem. Mas porque Deus te castigou? Não. Para que você seja refinado, para que você seja o quê? Lapidado. Porque as grandes espadas dos samurais, elas são forjadas aonde? No fogo. Se você não tem tensão, você vira um gato de apartamento. Às vezes os pais querem nos proteger de uma maneira tão forte que eles ficam nos blindando. Só que o mundo vai dar tapa na cara da gente, e com muita força. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então nós precisamos começar a aprender. Só que às vezes nós temos uma baixa autoestima. Por quê? Foi feito um estudo norte-americano que até os 7 anos de idade, nós recebemos aproximadamente mais de 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, tu não presta, tu é burro, tu não consegue. Um gravador na orelha de uma criança de 8 anos de idade, 24 horas gravando, de cada elogio, ela recebia 7 repreensões. E cada repreensão, você precisa de 8 elogios para romper aquilo. Então, como é que está a nossa autoestima? Baixa. E como é que nós rompemos isso? Agindo. Não consigo, finja até você conseguir. Existe um pressuposto, eu tenho formação
para Teacher em PNL e Master em PNL, que é Programação Neurolinguística, que vem na década de 70 com John Grinder, Richard Bandler, mas isso é o que explodiu a PNL. Mas ela vem muito antes disso, muito antes disso. Então, a PNL diz o seguinte: se uma pessoa pode, você também pode. Agora, você precisa pagar um preço. Muitas pessoas querem um resultado e não querem pagar o processo. Muitas vezes as pessoas, você vê um professor que está dando aula para você e você se encanta com aquele jeitão dele falar, mas ele teve horas e horas de voo para chegar onde ele está. Aonde vocês quiserem chegar, alguém já chegou. Então nós fazemos o quê? Nós modelamos. E o que é modelagem na programação neurolinguística? É você ver o que aquela pessoa faz, como ela age, como ela pensa e modelar aquilo para você. Se você quer ser um grande palestrante, você perceba o que eles fizeram de matriz, de comum. Então os palestrantes leram mais de 700, 800, 1000 livros. Por quê? Porque quanto mais eu ler, mais eu escutar podcasts, palestras, suplementar conhecimento, mais minha mente se expande. E uma mente expandida, ela não volta ao seu estado natural. Raio no raio. Então essa é a grande sacada. E eu preciso fazer o quê? É como esse copo d'água. Márcio, me dá nervosismo, me dá esquecimento, mas você estudou a matéria que o professor pediu? Ou você colocou o livro embaixo do travesseiro e falou, por osmose, o mais condensado vai passar por menos condensado, que é o meu cérebro. Tu dorme, no outro dia tu acorda, não deu certo. Daí tu chega na prova, faz o quê? Você faz uma posição para baixar um espírito, que o espírito venha e me ajude, porque eu sei que o espiritismo acontece isso, e não vem, tu zera. Aí você fica brabo, ou braba. Aí tem a síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha e eu delego para quem eu quiser. É culpa do professor que não ensinou, é culpa que quando eu fui estudar acabou a luz, não tinha internet, o livro não entendi nada. Então é síndrome de Homer Simpson, eu faço o que eu quiser. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Entendam, nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações. Se tiver acontecendo tempestade na tua vida, você é 100% responsável. Como assim? Autogoverno. A hora que tu bater no peito e falar, eu sou responsável, você começa a mudar o jogo. Por quê? Vocês já sabem quem vocês são. Imagem e semelhança do Criador. Tu veio para dominar e não ser dominado. Dominar sobre os vícios da questão emocional. Pode ver que as discussões em casa é o quê? Escassez financeira ou emocional? Não sai disso. Escassez financeira, tu não tem dinheiro e começa a discutir. E escassez emocional, você não consegue entender o que está acontecendo. Tudo bem? Márcio, como é que eu melhoro assim? Eu sou um copo d'água, eu coloquei a água aqui. Então eu estou colocando o quê? Suplementação de conhecimento. Entendam, a disciplina que os professores passam é café com leite. Eles não se aprofundam no estudo. Por quê? Porque o MEC exige muito conteúdo e eles vão passando para vocês. Então eles não podem se aperfeiçoar. Na faculdade é a mesma coisa. O que modifica um pouquinho é na pós-graduação, estrito ou lato sensu. Mas como é que eu suplemento? Uma das formas é isso, áudio-livro. Um dos pulos do gato mais poderosos que tem são as palestras, os audiolivros, os podcasts direcionados para o teu segmento. Aí eu te pergunto, sabe o que é um audiolivro? Na humildade. Não, eu vou te falar para vocês. Audiolivro, um abençoado leu em voz alta, gravou e disponibilizou para nós de graça hoje no YouTube. Então nós precisamos fazer o quê? Suplementar conhecimento. Quanto tempo, garota, você leva da tua casa até aqui no colégio, mais ou menos? 5 minutos. 5 minutos, ela mora bem pertinho. Ela leva 5 minutos. Se todo mundo gosta de música aqui, música é top demais, né? Eu adoro música, mas para quê? Para relaxamento, para divertimento, entretenimento. Mas tu quer afiar o machado, que é a tua mente, o que precisa fazer, pessoal? Estudar, se dedicar, buscar conhecimento. Senão você não vai fazer isso. Pum! Nosso cérebro está uma sementinha de mostarda pequenininha. Módulo sobrevivência. Só por estar aqui, ó. Mas tu quer ampliar o território, igual o videogame. Alguém já jogou um videogame que você tem um grupo de soldados e você vai andando com eles e vai ampliando o mapa? Tu acha ouro,
depois tu acha pedra, depois tu acha madeira, alimento. É isso que acontece com o teu mapa. Quanto mais você estudar, mais se dedicar, vai aumentando o teu mapa de mundo. Então essa menina leva 5 minutos. Quem não leu nenhum livro na vida, e isso acontece, muitos aqui não leram um livro de capa a capa. Muitos não leram. Eu sugiro para vocês, O Pequeno Príncipe. Você é responsável pelo que cativas. Tem 1h20 mais ou menos. Essa garota leva 5 minutos. Então quando você sair de casa, tu vai pegar o teu celular, vai baixar... Ó, prosperidade aí. Você vai baixar o audiolivro, tudo bem? Porque tu só tem que pagar o YouTube daí para baixar. Daí tu usa offline. Se não, tu tá com internet e não vai pagar os 50 pila por mês. Daí tu tá escutando o audiolivro do Pequeno Príncipe, tudo bem? 5 minutos, tu veio da tua casa até aqui, concluiu uma etapa. Mas tu tá voltando, tá cansada. Estudou a manhã inteira, tu quer sair e conversar com as tuas amigas, ok? Tudo bem. No outro dia mais 5, deu 10. No outro dia mais 5, 15, 20, 30, 40, 50, concluiu o livro, colocou no bolso. Agora tu vai falar assim, não, vou fazer um exercício, vou pegar uma bike, vou dar uma banda, ou vou fazer uma caminhada de meia hora. Eu gosto de correr. O meu exercício favorito hoje é correr, eu adoro correr, uma sensação que é eu contra eu mesmo. Um dia eu terminei uma corrida, que era a corrida do Pinhão, daí um rapaz perguntou para mim, qual foi teu pace? Pace é hora por quilômetro. Eu falei, eu não sei. Minha batalha é eu contra eu mesmo, de eu acordar cedo, de sair, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Que a batalha é contra a gente mesmo. Eu vou jogar xadrez com você, tudo bem? Tu ganhou, parabéns. Essa partida, parabéns. Tu ganhou. Muito bom, tem que cumprimentar. Nós somos jogadores, nós somos guerreiros. E os guerreiros se respeitam. E você ganhou e eu te cumprimento. Mas quando eu ganho de mim mesmo, eu me torno invencível. Olha só que interessante, quando eu ganho de mim, das minhas crenças, da minha sabotagem, da minha procrastinação, olha só, o excesso de passado, o que é? Que você fica só nas glórias do passado, ou nos problemas do passado. Se tu ficar só nisso, tu gasta tanta energia que tu vai ficar depressivo. O excesso de futuro, ansiedade, você não está ansiosa daquela prova que tu fez na semana passada, mas tu está ansiosa no trabalho que tu vai apresentar depois, ou para concluir o terceiro, segundo, assim, a série que você está. Tu está ansiosa para o futuro, faz sentido? E o excesso de presente, o que é? Procrastinação. Um dos bloqueios interessantes que nós temos é o quê? De fazer perfeito. Alguém tem isso? De querer fazer perfeito. Entendam, o feito é melhor que o não feito. E quando o feito, vai melhorando. O que acontece na mente das pessoas de prosperidade? Foi feito um estudo maravilhoso de Napoleão Hill. Ele ficou 20 anos estudando isso. Entrevistou Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Entrevistou Henry Ford, que inventou o primeiro carro, modelo T. Entrevistou Graham Bell, que inventou o telefone. Empresários, jogadores. Ele entrevistou os top da galáxia aqui em relação à prosperidade, a sucesso naquela atividade que eles tinham. Existia uma matriz que diz o seguinte: eles ganham ou eles aprendem, eles não erram. O erro faz parte do aprendizado. Então quando você entende o seguinte, que o erro faz parte do aprendizado, e se eu continuar no mesmo erro, não é erro, é falha, aí eu mudo o jogo. Faz sentido isso para vocês? Ou você ganha ou você aprende. Porque Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes. Então riram dele, chamaram ele de louco, mas ele continuou. Porque ele tinha uma fé inabalável, só que a fé inabalável não adianta se você não for determinado em fazer alguma coisa. Só que quando você for determinado, as coisas não vão sair como vocês gostariam que fossem, mas vocês vão ajustando a rota. Mas Márcio, eu não consigo enxergar, eu estou estudando, me dedicando, sei lá, igual academia. Está na academia, você não consegue ver a coisa acontecer tão rápida, porque não é curtição, sei lá, no Instagram, no Facebook, os likes. São processos que tem. Precisa germinar, crescer para poder gerar o fruto. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Aqui todo mundo vai plantar agora bambu chinês. Tudo bem? Todo mundo. Vamos arar a terra, adubar, colocar calcário para tirar a acidez. Nós plantamos. Primeiro ano, não deu nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não deu nada. Daí tu falou o seguinte, a semente estava podre. Daí também comprou no xilingue, não é garantia. Comprou lá na Shopee. Tudo bem.
Aí nós rimos todo mundo, tal. No 6º ano, o bambu chinês cresce de 12 a 24 metros de altura. Pessoal, 12 a 24 metros de altura. Até o 5º ano, não estava dando nada acima do solo. Mas abaixo do solo está criando uma estrutura forte, uma raiz profunda para sustentar o sucesso. Porque o bambu enverga, mas não quebra. Não é igual o carvalho, que é lindo, maravilhoso. Vem um vento, derruba o carvalho. E é isso que é o nosso processo. Vocês vão estar estudando, se dedicando, finais de semana. E o que vai acontecer? Não está dando nada. Mas está criando uma estrutura profunda, forte, para sustentar o sucesso que vocês quiserem. O que vocês quiserem ser, vocês vão ser. Mas sejam os melhores. Marcos, eu quero pintar, ser pintor. Seja o melhor pintor da tua cidade. Daí vão te reconhecer em vários lugares. Porque nós não temos bons pintores. Eu quero ser um pedreiro, seja um melhor pedreiro que tu possa ser. Marcos, eu quero ser um professor, seja um encantador de pessoas. Marcos, eu quero ser médico, seja um médico que cure a pessoa. E não só deixe ela remediando, deixando para frente. Faz sentido, estou falando para vocês? E como é que nós conseguimos isso? Através do conhecimento. Daí tu fala, conhecimento é poder, vírgula, em potencial. Conhecimento só é poder quando agir. E aqui eu trago um conceito para vocês de conhecimento e sabedoria. São duas coisas separadas. Nós homens, atenção, nós precisamos comer tomate. Por quê? Porque tem licopeno. Nós temos problema com o tempo da próstata. Isso é verdade, nós homens temos problema com próstata. Meu avô morreu com câncer de próstata. Se eu soubesse esse conhecimento antes, quem sabe meu avô estava vivo até hoje com nós. Márcio, conhecimento é comer tomate, porque tem licopeno, tudo bem? Sabedoria, só é ativado quando aquecido, quando o molho de tomate. Tua mãe faz lá uma pizza, faz um molho vermelho, uma lasanha, um macarrão. Faz sentido o que estou falando para vocês? Conhecimento, poder, vírgula, em potencial. Eu só vou ter, de fato, poder a hora que eu agir. Aqui o audiolivro é fundamental. Se vocês começarem a colocar um hábito na vida de vocês, escutar um audiolivro, e isso eu faço todos os dias. Daí tu fala, Marcos, como é que você consegue fazer isso? Essa palestra, porque aqui vocês estão muito bem educados, está uma turma muito boa, mas tem turma que é um pouco mais agitada. E aí como é que eu consigo segurar a atenção deles? Com técnica, com ferramenta, chamando para vocês terem esse entendimento. Porque horas e horas de voo. Eu ministro palestra desde 2000. Então eu estou ministrando palestra há 25 anos. Faz sentido isso? 25 anos. 25 anos, cara. Mas eu poderia estar em outro nível. Poderia. Mas eu estou nesse nível e está tudo certo. A jornada é assim, individual. Vou passar para vocês. Nós somos uma Ferrari de $1 milhão. Top, né? Todos nós somos. Só que se eu não sei usar a tecnologia, adianta? Tudo bem, pode até adiantar um pouquinho, né? Mas eu posso potencializar? Pode. Mas me diga uma coisa, se eu colocar gasolina comum na Ferrari, o que acontece? Ela bipa. Ela fala o seguinte, eu não quero esse lixo dentro de mim, tira isso de mim, por favor. Ela só aceita gasolina Podium, de alta octanagem, de R$10 o litro. Eu falo, mas R$10 o litro? Mas tem uma Ferrari de $1 milhão, mulher. R$10 o litro não é nada para você. Faz sentido? Raio ou não raio? Uma das questões mais importantes é nós bebermos água. Tudo bem? Tem pessoas que não bebem água. Trocam pelo suco, pelo café, pelo chá. Uns pelo refrigerante. Então, nada substitui a água. Márcio, quantos litros eu devo beber de água por dia? 30 ml vezes o peso do teu corpo. 30 vezes o peso do teu corpo. Se eu peso 100 quilos, eu devo beber por dia 3 litros. Se eu peso 50, eu devo beber 1,5 litro. Por quê? O nosso corpo é água. Quando eu hidrato o meu corpo, tudo melhora. Minha questão cerebral melhora. Linha de raciocínio, claridade mental. Eu vou ter uma linha rápida para conversar com vocês. Tudo bem? Tua pele vai melhorar, tudo melhora. O teu corpo vai estar melhor. Tudo bem? E isso é gasolina Podium. Márcio, quer dizer que beber água sim. Agora vamos para o próximo passo, que é a sabedoria. Nós precisamos beber água alcalina. Eu estou ficando seminovo, mais velho. Quase 50 anos. Meu corpo está ácido.
Na idade de vocês, o corpo está alcalino. Alcalino não traz doenças. O meu corpo está propício a doenças. Então o que acontece? Nós precisamos beber água e água alcalina. Como é que eu sei, Márcio? Eu vou dar uma olhada aqui atrás, ó. Qual que é o pH da água? Eu tenho que dar uma lida para ver o pH da água. Aqui o pH da água é 6,6. Quer dizer que abaixo de 7 ácidos, sim, traz o quê? Pedra no rim. Traz problema. Meio que você começa... Tu tá hidratado? Tá, mas não tá bem hidratado. Não tá com gasolina pódio. Tá com gasolina comum. Continua andando? Claro. Continua fazendo as coisas. Como é que eu faço para ter um alcalinizador? Compra. Pessoal, estou vendendo aqui. Não estou vendo nada. Vocês vão comprar um alcalinizador quando tiver o dinheiro de vocês. Mas eu quero comprar agora. Empreenda. Empreenda. Faz uma rifa. Vai em comércio. Eu tenho uma meta determinada de comprar um alcalinizador que custa R$ 1.200. E aí você vai lá e compra. Pessoal, quando nós tivermos tempo para cuidar da nossa saúde, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, tu vai ter tempo para cuidar da tua doença. Olha que forte isso. Se eu não tenho tempo, pergunto pro professor, tem tempo aí, professor? Ah, não tem, porque porque dá aula, eu vou falar para vocês, ó, vocês são abençoados. Porque tem que ter uma dinâmica, tem que ter um monte de coisa. Só que eles não têm tempo para cuidar deles. Mas um dia vem a doença. E aí eles têm que ter tempo para cuidar da doença. Então a saúde vai a cavalo. Quem gosta de andar a cavalo aí? É rapidinho, né? Mas volta a pé bem devagarinho, igual velhinho. Bem devagarinho. Então eu sugiro vocês comprar um alcalinizador. Não tem agora? Não tem problema. Uma hora tu vai prosperar, vai conseguir dinheiro e compra. Márcios, tem mais um passo? Tem. O que eu posso fazer? Mesmo tomando água ácida, com pH abaixo de 7, tu vai colocar sal grosso. Esse do boi sal do Himalaia, aquele rosa, um pouquinho, umas 3, 4 pedrinhas, para mineralizar a água. São 72 minerais, dependendo da extração. Tem sais que eles saem, que não tem mar, e eles saem do fundo da terra, de quilômetros, e emana, e tem salinas, como a salina de Maras, lá no Peru. Tem uma salina que sai vermelho, mas você fala, do que é? Do ferro. Mas não tem mar. Não tem. Mas ele sai de baixo e aí tem o sal. Então um pouquinho de sal. Quem está usando sal refinado, joga no lixo. Aumenta a pressão. Ele é cloreto de sódio. Ele tirou os 80 e poucos minerais, vai refinando com um monte de química e vira cloreto de sódio. Problema para você. Quer melhorar? Um pouquinho de cada vez. O extraordinário é no ordinário. É nas coisas simples que tu vai fazendo. O que é o simples? Você fazer exercícios, você estudar, você blindar a tua mente. Eu garanto com vocês aqui, na hora do meio-dia, se tu for para casa, se tiver o jornal do almoço, tem coisa boa e tem tragédia. Tem treta, para você vibrar no medo. Quando eu vibro no medo, eu estou numa escala de David Hawkes de 20 Hz. Eu não consigo sair do medo, eu estou fechado. A hora que eu tenho coragem, eu vou para 200 Hz. A hora que eu tenho amor, alegria, 500, 540 Hz. Então a cura vem na alegria. O aprendizado vem na alegria. Márcio, então eu não tenho alcalina, posso colocar o sal na água? Pode, deve. Tudo bem? Pouquinho, não é saloba a água, você vai temperar uma carne, né? Tu vai colocar um pouquinho de sal, puff. Vamos lá. Respirar. Todo mundo aqui está respirando, tudo bem? Sim, se não está respirando, desmaia, vai para o horizonte, para horizontal, para ter mais oxigênio e respira. Pois bem. Me imagine todo mundo aqui comigo. 100% do auditório aqui desligado. Escuridão. Penumbra. Só o data show está ligado. É isso que está acontecendo com vocês neste momento com o cérebro. Uma parte pequenininha está acionada. Módulo sobrevivência. Curta e torácica. Assim, ó. Quando nós ficamos doentes, o que acontece com o nosso sistema? Tu faz isso aqui imediatamente, ó. Por quê? Porque a máquina é perfeita. Ela falou, eu preciso de oxigênio. Existe uma energia, não precisa guardar os nomes que eu falo para vocês. Só entenda o conceito. Existe uma energia no ar chamada prana. Quando eu inspiro, 20% vai para o cérebro.
O cérebro só tem 2% do peso do nosso corpo. Se eu tenho 100 quilos, o meu cérebro tem 20 quilos. Se eu tenho 50 quilos, o meu cérebro tem 1 quilo. Mas quando eu inspiro, 20% vai para o cérebro. Então quer dizer que a respiração é importante? Muito. Tanto que quando você vai para a natureza e tu faz a técnica da respiração, aumenta a tua imunidade. Fito-hormônios são liberados das árvores, as mais antigas. E aí você tem uma equalização, porque a natureza é perfeita. Nós estamos desequilibrados. E tu vai para a natureza e se sente bem na natureza? Se sentem, pessoal? Por quê? Porque ela é perfeita. Existe uma sintonia perfeita lá. Eu vou ensinar vocês agora a trazer gasolina pódio para o teu cérebro. Primeiro vamos para o básico, para o pré. Todo mundo, coluna reta. Eu sei que estão desconfortáveis aqui, mas vamos que logo eu encerro com vocês. Coluna reta. Quando eu faço coluna reta, eu alinho 7 chakras, Kundalini. Bicho do sítio? Não. Pontos de poder no meu corpo. Repetem comigo. Todo mundo. Quanto eu mais me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Pera aí, vamos trabalhar com isso. Quanto eu mais me conheço, a máquina que foi me dada, mais eu me curo, sim, das minhas neuroses, que eu já falei para vocês, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou merecedor, que na minha família não tem ninguém que é médico, que a minha família todo mundo é assim, eu vou ser assim também. Ah, porque eu sou assim, eu não mudo. Tu nasceu uma pedra, até a pedra é mudada. Então, as minhas neuroses, tudo bem? De não merecimento, de autossabotagem, de excesso de presente, que é procrastinação. Nós procrastinamos muito. Alguém aqui já colocou no papel o que vocês vão estar fazendo daqui 5 anos, daqui 10 anos? Alguém aqui já colocou no papel aonde? Sem ser os professores, disfarce. Com os professores também. Alguém aqui já colocou no papel? Eu garanto, o que a professora colocou vai acontecer. Pessoal, fizeram uma entrevista com os formandos. O pessoal do terceirão aqui estava se formando em Harvard, Estados Unidos, uma universidade top. Fizeram com os formandos uma pesquisa. Quem aqui tem por escrito o que vai fazer daqui 20 anos? 3%. 20 anos se passaram, foram fazer a entrevista com quem estava vivo, os 3%, fica comigo, os 3% valiam mais que os 97% economicamente. Pessoal, se você sabe onde você quer ir, já era. Você está determinado, porque você tem etapas. Não sei onde eu quero ir, tu tem o quê? Obstáculos. Etapa 1, não deu certo, ajusta a rota, amigo, chamada metanoia. Ajusta a rota, vai ajustando, até você conseguir. Seja determinado, obstinado no teu sonho. Pessoal, eu sou um caramelo no jogo. Eu sou improvável. Onde eu estou, era para eu não estar, porque eu sou improvável. Mas eu decidi fazer o que eu estou fazendo. Eu decidi estar onde eu estou. Por quê? Porque eu criei metas na minha vida. Eu criei estrutura para que eu pudesse chegar aqui. Tem tempestade da minha vida? Muitas tempestades. Tem pessoa que não gosta de você. Tem pessoa que me odeia pelo fato de eu ser quem eu sou. Olha que coisa doida isso. Mas eu sou uma pessoa do bem, cara. Eu não sou ladrão, eu não venho aqui falar para vocês jogar no tiguinho, sacanear vocês. Não, cara, eu sou uma pessoa do bem. Mas tem pessoa que me odeia, que quer o mal de mim. Por quê? Porque as pessoas têm o complexo de Caim. Caim matou Abel por inveja do irmão. E você precisa fazer o quê? Blindar. Você vai ficar, ai meu Deus, tem medo, não. Tô nem aí com isso aí. Ah, tem gente que não gosta de mim, dane-se. Eu vou continuar fazendo eu. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Senhor que é maior que todos. Repetem comigo. Maior é o que habita em mim. Do que está no mundo. Pô, se maior é o que habita em mim, por que eu vou me preocupar com os outros? Eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança do Criador. Eu faço para Ele. Quanto mais semear, mais aumenta a sementeira. Ponto. Custa entender o código e aplicar? Poxa, custa aprender as coisas. Por exemplo, honrar pai e mãe. Custa, cara. 8.000 promessas de prosperidade, longevidade, de sabedoria. Não, mas você discute com o pai, com a mãe. Poxa, meu pai tem 70 anos. Cara, eu me preparo para falar com meu pai. Fique comigo. Eu me preparo para falar com meu pai. Por quê? Porque ele repete agora as mesmas histórias, várias vezes. Cara, eu deixei de ser um merda na vida da minha família. Porque eu me preparo, cara.
E o pai conta várias vezes, eu escuto várias vezes. Porque aquele momento, quanto tempo ele vai ficar comigo, ele conversando? 10, 15 minutos? De 24 horas? Quanta atenção eu dou para as pessoas? Que as pessoas me olham e falam assim, eu quero alguma coisa daquele ali. As pessoas só buscam que eu seja um despachante de luxo, que eu resolva o problema dos outros. Então tudo certo, eu determinei isso para a minha vida, então tudo bem. Mas eu tenho que dizer não para as pessoas também, porque senão eles tiram até o fiapo do meu bolso. Então olha só, honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe é mudar eles? Tu não muda, cara. Tu não vai mudar teu pai e tua mãe. Aceita eles do jeitão que eles são. Porque olha só que interessante, a epigenética diz que nós não somos isso aqui, você não é isso aqui. Você é os teus pais, os avós, os bisavós, os tataravós, 7 gerações da epigenética. Então às vezes uma crença limitante vem herdado do vô, quem sabe. Até os 7 anos nós somos uma esponja. Então, questão de conceitos de religião, de família, de dinheiro, vem desse período. Vem desse período. Então nós precisamos estar rompendo as coisas. E como é que eu rompo? Entendendo. Repetem comigo. Quem acorda primeiro? Salva a família. Pô, se tu acordou primeiro, meu irmão, tu vai salvar a família. Pô, eu acordei primeiro, bata no peito, eu vou salvar a minha família. Cara, tu tá aqui para mudar o jogo. Tem discussão na família? Tem. Para quê? Para que você seja o sal da tua família. Salgar, trazer sabor para tua família. Seja a luz. Porque você é forjado no fogo. Pô, meu pai não é amoroso comigo, seja com ele, cara. Custa dar um abraço, um beijo no rosto dele. Cara, eu tenho um homem que eu amo, que é o meu pai, velho. Eu nunca imaginei falar um negócio desse. Falar para um homem, pô, eu amo você, é meu pai, velho. Eu amo a minha mãe de uma forma extraordinária. Mesmo tendo as nossas diferenças. Então a hora que você fazer isso aí, eu falo para vocês, vira uma chave que você começa a mudar a tua história. E a história da tua família. No começo nós somos incendiários, nós somos beiçudo e confusento e um ego maior que a gente. É ou não é? É, pô. Depois a gente vira bombeiro. A vida é assim. A vida é assim. Eu vou ensinar vocês então para nós a questão da respiração. Existe quando eu fico coluna reta, eu alinho 7 chakras, Kundalini. Eu vou inspirar, olha, quantas vezes alguém aqui ficou estressado, nervoso, falou coisas que não queria ter falado. Agido como não queria ter agido. Normal, nós somos aí para aprender. Se nós viemos aqui para aprender, eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, eu erro também. Se eu fosse perfeito, eu era o mestre ascensionado. São Miguel Arcanjo, das falanges de luz, eu era um São Bento, eu era um São Francisco de Assis, eu era um bambãozão lá do sistema das egrégoras. Pois bem, então eu vim aqui para aprender. Então, se você fizer essa técnica, tu melhora a tua questão, porque o cérebro, quando está nervoso, irritado, fica assim, ó, alta rotação. Eu começo a inspirar assim, ó. Ele vai para alfa. Ele tem claridade mental para decidir mais rápido, pensar. Por isso que tem o quê? 2 ouvidos, 2 olhos, 1 boca. Não é o contrário, se fosse para falar mais, sem ver e observar e sem escutar para entender, nós tínhamos várias bocas, mas tem uma só. Então quando eu inspiro, eu melhoro essa questão. Então todo mundo dentro do umbigo, não me lembro, cadê? Procure o umbigo, todo mundo vai dentro do umbigo. Acima do umbigo 3 dedos é o 3º chakra. Dos bichos do sítio, não, pontos de poder. O 3º chakra é plexo solar, traz claridade mental. Para quê? Para tudo, pessoal. Vestibular, Enem, concurso público, entrevista de emprego, estudar. Vamos lá. Tu vai inspirar e vai liberar o ar. Inspirar a barriga de Buda agora. Barriga grande, né? Tá bom? Quanto tempo? 5. Eu vou contar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão estar inspirando. E liberar, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Todo mundo se organizou? Se ajeitou? Vai lá, inspira 5, 1, 2, 3, 4, 5, libera o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, para liberar o ar não é assim, não é balão, tá bom? Quando eu contar o último arzinho do teu pulmão, é o último arzinho do teu pulmão. Bora lá, inspira 5, libera, inspira, libera. Muito bom. Entra meu cérebro em alfa, ok? Fechou. Márcios, tem outras? Tem.
nós estávamos no pré, agora vamos para o ensino médio onde vocês estão. Tudo bem? Como é que é? Inspira 5, segura o ar em 5 e libera o ar em 5. Deu negócio de tic-tac. Não se acalma que dá certo. Vamos lá? Todo mundo? Inspira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Libera. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Segura. Libera. Isso. Fechou. Pegou o código. Márcios, para eu aplicar isso na minha vida, quanto tempo eu devo praticar? Hábitos simples, 7 dias. Hábitos médios, 21 dias. Hábitos mais complexos, 60, 80. E aí vai. Hábitos complexos, parar de fumar. Como é que eu faço? O código só por hoje. Ponto, só por hoje. Eu vou estudar só por hoje. Fazer exercício só por hoje. Eu vou ser mais resiliente com a minha família só por hoje. E acabou o jogo. Porque estou vivendo aqui agora. Tudo bem? Márcios, o que acontece com o meu corpo quando eu faço isso? Quando você para de respirar, cria uma hipóxia no teu cérebro, que é uma falta de ar. Quando eu inspiro, faz isso aqui, ó, zoom, aciona. Por exemplo, 100% desligado, solta tá show. Quando eu faço isso, começa a ligar luzes no meu cérebro. E o que faz com o meu cérebro? Entrou em alfa e está uma esponja para absorver conhecimento. Vamos para o hard, vamos para a faculdade? Todo mundo, vamos? Vamos lá, inspira 5, segura o ar em 5, libera o ar em 5 e não respira nada em 5. Nossa, desta vez vai dar um negócio na gente aqui. Que palestra mais doida essa aqui, daqui quarta-feira de manhã. Vamos lá então, se organizem, inspira 5. 1, 2, 3, 4, 5, segura o ar. 3, 4, 5, libera. 3, 4, 5, não respira nada. Inspira, segura e libera. Muito bom, pegaram o código. Aplicou 7 dias, vira um hábito. Quanto que tu faz isso, Márcio? Sempre. Eu estou dirigindo, 10 vezes o cara tá passando mal, não, estou fazendo a técnica. E acabou. Sempre eu estou fazendo isso. Sempre. Vou passar para vocês como é que funciona o raio-x da comunicação. 7% é a palavra. Essa pesquisa foi feita por Marabian e Ferris, na década de 60, e até hoje não foi rompida. Então, 7% é a palavra isolada. Tu pegou aqui, por exemplo, 7%, aqui é a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Se eu falar, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, a pessoa não vai conseguir, a vitória não será para você. Você vai dormir, vai dispersar. Porque a palavra isolada é 7%. Mas não tem importância o que está escrito? Tem. É como se fosse um pouquinho mais de sal ou de pimenta. Faz diferença, não faz? 38% é a tonalidade, ritmo. Nós que já passamos pela faculdade, nós pegamos professores PhD e falam linear. Tu só vai na raiva para poder passar. Não é verdade? Porque senão tu dorme. Mas ele é PhD, um cara inteligente. É como um PhD em comunicação, se formou em Oxford, vem para o prédio e quer ser síndico. E ele concorre, mas ele é PhD em comunicação. Ganhou 2 votos, o dele e da mulher. Porque não está na questão. Isso aqui não é ensinado nas universidades. 38% ritmo. Gestos, entendo, nós temos a expressão, inteligências de Robert Gardner, são 7. Interpessoal, intrapessoal, que é a conversa interna. Essa está na cabeça de vocês aí. Que é inspiradora, punitiva, julgadora. Pô, tá me julgando aqui. Olha que tipo daquele piá ali. Tô falando, pô, que legal aquele piá ali, tá me ajudando ali. Ponto. Pois bem, e a expressão, nós temos a verbal e a não verbal. A não verbal, o corpo fala. O nosso corpo fala mais alto que nossas palavras. Eu posso te mandar a merda e tu ficar feliz comigo? Ou ficar puta da cara comigo? Um dos dois. Falei, mas vá a merda, minha filha. Ficou, mas vá a merda. Já mudou. Faz sentido? Não é o que eu falo, como eu falo aquilo que eu falo. E como é que eu melhoro isso? Caindo em nossa vida. Melhora contínua. Um pouquinho de cada vez. Só um pouquinho. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Um pouquinho. Teve um cara que ele chamado Demóstenes. Busque na internet para conhecer esse ser. Ele foi o maior orador que a Grécia Antiga teve. O maior.
Só que ele era gago. E tinha um cacuete. Meio DJ, né? Tá. Aí ele foi para a Ágora. Vocês lembram da Ágora? Uma praça de discussão da Grécia Antiga, democracia direta, eles falavam lá. Tudo bem. Ele foi para lá, saiu chorando. Depois piorou. Depois mesmo que nem deram atenção para ele. Ele falou... O que aconteceu? Ele falou, eu quero ser o maior orador. Querer não é poder. Mas se eu quero e ajo, aí vira poder. Você lembra do conhecimento só é conhecimento? O conhecimento é poder quando eu ajo? Pois bem. Então ele tirou a metade da barba, a metade do cabelo. Foi para uma caverna. E lá ele colocou um seixo na boca. Uma pedra. E ele falava acima das ondas do mar. Para quê? Porque não tinha um microfone dele. Cadê o cantor? Não tinha um microfone desse de cantor. Não tinha som. Era no gogó. Imagina, todo mundo murmurando, conversando. Ele tinha de chamar a atenção das pessoas na Ágora. Então ele falava acima das ondas do mar, palavra por palavra, sílaba por sílaba. Por quê? Para melhorar a dicção dele. Melhorar os 38%, até 38%. Faz sentido isso? Márcio, todo mundo agora vamos pegar uma pedrinha ali. Não precisa. Você pode pegar uma caneta. Quem tem ATM não vai fazer. Tu pega uma caneta, atrás dos caninhos, não é morder, é passar a língua. Isso vai falar sílaba por sílaba. Vamos lá. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Ponto. Vai babar? Vai. Vai ficar estranho? Vai. Mas vai melhorar a tua dicção de um jeito extraordinário. Uma técnica simples de criança que você vai fazer e vai te ajudar bastante. Tudo bem? Rai ou não rai? Vamos lá. Pessoal, quantas sementes há numa maçã? O que eu preciso fazer? Tu falou 4. Às vezes tem 4, tem 5, tem 2, tem nenhuma. O que eu faço para saber? Pego a maçã, corto e conto. Faz sentido? Sim, simples assim. Agora eu pergunto para vocês, quantas maçãs há numa semente? Vou falar para vocês. Quantas maçãs há numa semente? Pessoal, pensem comigo, vamos lá. Quantas maçãs há numa semente? Se eu pegar a semente e colocar no asfalto, que é estéril, não vai dar nada. Se eu plantar entre os espinhos, que é confusão, murmuração, falar mal dos outros, que é o... Quanto mais tu fala mal, mais disso vem para você. Quanto mais eu murmuro, tem gente que você chega perto de... Tu perdeu energia. Mas tem gente que sai, pô, que bacana, pô, que legal. Não é? Porque tem pessoas que o foco delas é o quê? No que é bom e outros no que é ruim. Pô, tu tá na tua casa. E aí você tá esquentando o leite. Tu virou o leite. Ou tu fica murmurando, reclamando, ou tu faz o quê? Limpa e bola para frente. Mas atenção. Errou, tudo bem? Continuo virando leite. É falha. Não é mais erro, é uma falha. Porque tu não aprendeu com aquilo. Tudo bem? Faz sentido? Então eu vou falar o seguinte, ó. No asfalto aqui não vai dar nada. Ali na murmuração também não. Mas se eu plantar em terra fértil, vira uma macieira, infinitos frutos. Infinitos frutos. Nós somos isso. Infinitos frutos. Mas aonde nós estamos plantados? Se eu vivo... Tá acabando aqui, tio Lai. Eu vou falando aqui. Se eu vivo em terreiro de peru, glu, bicho mesmo, mas eu sou uma águia. Eu vou agir como um peru. Vou me comportar como um peru, mas eu sou uma águia. Alguém já viu um vídeo que tem uma galinha andando com patos? Ela nada como um pato, age como um pato, mas ela é uma galinha. Porque o meio, o quê? Nos molda. Por que o meio nos molda? Porque nós somos energia. Nós somos átomos. O que é um átomo? Prótons, elétrons e nêutrons. E aí tem o quê? Bóson de Higgs. Aprenda mais uma comigo aqui, ó. Prótons, elétrons e nêutrons. Aí tem bóson de Higgs, que liga tudo, que é a partícula de Deus. Quando descobriram um bóson de Higgs, os cientistas choraram, porque a maioria dos cientistas eram ateus, não acreditavam em Deus. Mas eu não consigo ver. Mas tu consegue enxergar a eletricidade? Mas tu coloca o dedo, tu queima, não se queima? Igual o Chaves, né? O outro vem aqui, o outro fica assim, então. É do meu tempo, não é do tempo de vocês, não. Pois bem, então nós somos infinitas
possibilidades e aonde nós estamos. Entendam, e vou repetir, o desenvolvimento ele é pessoal. Tu vai ter que ser uma águia, voar sozinho. Mas tá tudo certo, voltar como um lobo para a alcateia. Tudo bem? Mas tu quer crescer, desenvolver, dá o sprint inicial, cara, se isola, estuda. Quando voltar, tu volta com grana, tu volta com prosperidade. Primeiro salário que eu recebi, eu comprei o plano da Unimed para minha mãe. Obrigado. Plano da Unimed para minha mãe. O meu irmão, ele é médico cirurgião plástico. Falei, dá uma ajeitada na lata do teu irmão, que eu tô meio desconfigurado, tô meio judiado, tô ficando meio velho. Ele não ajeitou ainda, mas agora ajeita. Primeiro plantão que ele faz, ele fica a madrugada inteira trabalhando no hospital. Ele trocou o fogão da casa da minha mãe. Olha a simbologia. Saúde e alimento. Eu garanto para vocês que o melhor alimento do mundo, se tua mãe gosta de cozinhar, o teu pai é da tua família, é ou não é? Pode ser um arroz e um feijão, mas que coisa mais deliciosa, um arroz e um feijão. Eu conheço vários lugares, mas não tem, a melhor comida é da minha mãe. Eu gosto muito de cozinhar também, então eu gosto muito da minha comida, né? Mais coisada. Entenderam qual que é a sacada? Então, por que você precisa ter uma boa comunicação? Para tu vencer, cara. Não tem sensação melhor que tu chegar a trocar o carro do teu pai. Aquele carro que vai batalhar, trazer as coisas para tua família, teu pão de casa, porque tu venceu. Pessoal, o dia que vocês chegarem, tiverem um salário, primeiro salário, eu sugiro, convida o pai e a mãe para jantar. E a hora de pagar a conta, fala assim, a conta é por minha conta. Velho, não tem sensação maravilhosa disso. Sabe por quê? Porque tá honrando teu pai e tua mãe. Faz sentido? Raio ou não raio? Cara, tu vai mudar o jogo. Tu acordou primeiro, vai salvar a família. Mas tem que sair da Matrix. Qual é a pílula que você quer tomar? A verde ou a vermelha? Então tudo bem fazer isso. Nós vamos encerrando. Eu vou passar aqui um pouquinho qual que é a diferença do cérebro. O cérebro, é muito interessante a questão cerebral, né? Não, a diferença entre o cérebro do homem e da mulher. A mulher, assim, um casal, que tem um casal de namorados aqui? Tem aqui? Fechou. Não, o casal disfarçado, velho. Não, o casal, mas não importa quem quer. Tem o casal aqui, tem a menina e o menino. Se a menina, olha a comunicação entre homem e mulher. Se a menina quer que, está muito escuro, e estão assistindo um filme, e a guria quer que acenda a luz, sabe o que ela fala? Está escuro aqui, não está? Ai de você não acender a luz. Não me respeita, não gosta de mim, ninguém. E o homem, o que ele fala? Acenda a luz, por favor. A menina conversa em indireta, o homem é direta. A mulher, quando tem um problema, que ela faz? Fala. Porque ela adora a mulher, a outra amiga. Daí o homem, se está junto, ele quer resolver o problema. Sabe o que ela fala? Quer mudar na minha vida? Bem assim. Então, homens, atenção. Se a mulher tem um problema, deixa ela falar. Faça perguntas. E se ela perguntar como resolve, você fala. Se não, morda a língua. Mordeu, ele está chorando, mas por quê? Não. Tudo certo. Então, olha só que interessante. O homem faz uma coisa de cada vez, só. E olha lá, o homem está aquecendo o leite, e se ele olha para o lado, vira. Aconteceu comigo. Eu tinha a Alanis, vocês lembram da Alanis? Uma samoeda linda, minha filha, assim. Eu não tenho filho humano. Eu tinha a Alanis, minha pet. E eu só vou ter depois de uma fase da minha vida, eu vou ter outra. E aí, eu estava aqui e estava esquecendo o leite. Eu falei, vou ver essa técnica, se é verdade. Só que dela fez uma bagunça assim, eu olhei disfarçada, e bum, virou o leite. E eu comecei a rir, eu e ela, assim, muito doido. Pois bem, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Vê a televisão, ou vê agora o celular, está fazendo a janta, vendo o WhatsApp, e vê um terceiro olho lá atrás, está fazendo bagunça aí. Estou fazendo bagunça. Então, o homem e a mulher são diferentes, nós temos que entender isso. E nós vamos chegar à reta final. Eu quero dizer para vocês, nós já sabemos quem somos. O leão sabe quem ele é. Na maior crise, o leão não come mato, ele come carne. E em média são 10 ataques. Os 3 últimos são os mais vorazes. Ele usa a ira para chegar no seu objetivo. Entendam, repetem comigo. Ire, mas não peque. Não permita que o sol se ponha. Se o sol se pôr na ira, virá raiva. E o que é a raiva? Ela é a ferrugem da alma. Ela vai te corroer inteiro.
Porque ele fica pensando naquilo, bem assim. Então ire, mas não peque. Então quer dizer o quê? Que eu vou irar sim. Para quê? Para mudar o jogo. Bate no peito, cara. Pô, eu vou mudar o jogo. Vou fazer isso. Porque quando eu era criança, eu agia como criança. Quando adulto, eu ajo como adulto. Tudo bem? É isso. Então o leão, ele age dessa maneira. Ele usa a ira. E um dia começaram a questionar o leão. Mas por que tu é o rei? Tu não é o mais bonito? Tu não é o mais forte? Tu não é o mais rápido? Todo mundo começou a questionar. Aí o leão, escutando isso, chamou o pessoal para um clarão da floresta, numa ágora deles, tirou a coroa e colocou em cima de uma pedra para todos. E aí vem um guepardo. Eu quero a coroa, mas por que, guepardo? Porque eu sou o mais rápido, corro até 120 km por hora. Aí vem um rinoceronte. O que você quer, rinoceronte? Eu quero a coroa, mas por quê? Porque eu sou o mais forte de vocês? Ou alguém tem dúvida disso? Não, todo mundo sabe que você é o mais forte. Aí veio a águia, fez um voo rasante, maravilhoso, e fica ao lado da coroa, mas não encosta na coroa por respeito. Por que você quer a coroa, águia? Porque eu vejo acima das tempestades e posso proteger o nosso povo. Tudo bem. Aí vem um elefante, faz um barulho com a tromba e fala: por que tu quer, elefante? Porque eu tenho a memória da humanidade. Eu conheço todos os nossos antepassados. E aí todos os animais falaram sua qualidade. Chegou a hora do leão, ele olhou para os animais e rugiu. Alto e longo. Os animais reverenciaram. Ele pegou a coroa e colocou. Por quê? Porque ele não precisa dizer quem ele é. Ele sabe quem ele é. Vocês já sabem quem vocês são. E a hora que despertarem, vocês vão voar como uma águia, porque o céu não é mais o infinito. Muito obrigado e um bom dia a todos. Olha! Obrigado. Obrigado.